Correção da primeira avaliação P1 para AV1. Então, aqui nós temos, primeira questão, o valor da expressão entre parênteses, menos 3 elevado à quarta, menos, fora do parênteses, 1 elevado a 35. Então, gente, essa questão é sobre o conhecimento de potenciação. Em particular, algumas regras da potenciação. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, menos 3 elevado à quarta, como ele está dentro do parênteses, menos 3 é minha base. Então, a minha base ela é negativa e o meu expoente par. Tá bom? Nós temos uma regrinha para isso. E 1 elevado a 35, como a base é 1, também nós temos uma regra. Então, vamos só relembrar um pouco aqui da nossa regra. Observem que na questão lá, ó, a base é negativa, mas o expoente é par. Então, isso só vai me dizer que o resultado é positivo. E lá, a outra, a minha base é 1. Quando a base é 1, não importa qual é o valor do expoente. O resultado sempre vai dar 1. Tá ok? Então, em cima disso, vamos tentar resolver aqui a nossa questão. Primeira questão, aplicando a regrinha da base negativa, expoente par, o meu resultado é positivo. Tá bom? Então, só lembrando que 3, ó, 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 27 dá 81. Tá ok? Então, o nosso resultado aqui dá 81. Como a base é negativa, o expoente par, o resultado é positivo. Então, dá mais 81. Esse menos aqui, como ele está fora do parênteses, esse menos, ele vai ser independente. Tá bom? Então, como aqui é meu expoente aqui. Como o meu expoente aqui é... A minha base é 1, então meu resultado aqui vai dar 1. Então, 81 menos 1, então dá 80 positivo. Isso nos leva à letra D, tá bom? Resposta correta, letra D. Segunda questão. O valor da potência vale. Observem que a nossa potência aqui é menos 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então, o que a gente vai observar aqui? Bom, a base é negativa, e também é uma base fracionária, e o expoente também ele é negativo, tá bom? Então, quando a gente vai fazer questão que tem várias regras, ó, tem 1, 2, 3, 4 regras, então a gente sempre começa do expoente. Então, do expoente aqui, ó, o meu expoente ele é negativo. O que eu tenho que fazer quando o meu expoente for negativo? Então, vamos observar aqui, expoente negativo. Inverte o resultado da potência de expoente positivo. Ou seja, ó, eu tenho 2 elevado à terceira, então eu vou inverter ele, vai ficar 2 elevado a menos 3. Ok, então vamos para a nossa questão. Invertendo isso aqui, ó, invertendo por causa desse expoente, a gente vai inverter isso aqui. Então vai ficar menos, o 2 passa para cima e o 3 passa para baixo. E o 3, que era negativo, ele fica positivo, tá ok? Elevado à terceira. Então pronto. Agora sim a gente vai para a regra aqui dentro, ó. A base é negativa e o expoente é ímpar. O que me diz isso aqui? Vamos aqui, ó. Base negativa e o expoente ímpar. Base negativa e o expoente ímpar. Só me diz que o meu resultado é negativo, tá ok? Então vamos voltar lá. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. De que resultado ele está falando? O resultado da potência. Então ele aqui já é negativo. Tá bom? Negativo. 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. E 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27.
Então, ok, menos 8 sobre 27. Então, aqui também vai ser a nossa letra D. Menos, ou corrigindo aí, é menos 8 sobre 27, nossa letra C. Tá bom? Corrigindo. Então, nossa resposta é menos 8 sobre 27. Letra C. Terceira questão. Simplificando as potências, encontra-se. Então, observe a nossa potência aqui, 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a menos 2. O que a gente deve observar aqui é que elas têm a mesma base. Então, como ela tem a mesma base, gente, a gente pode classificá-la aqui em suas propriedades, tá bom? Então, para resolver isso aqui, a gente precisa conhecer as propriedades da potência. Uma propriedade da potência, que é naquele caso, observe, tem a mesma base que está multiplicando com expoente diferente. Então, a regra diz, repete a base e soma seus expoentes. Então, é justamente essa primeira propriedade que a gente vai aplicar lá, tá bom? Repete a base e soma seus expoentes. Então, vamos fazer a questão. Ó, a nossa base é 3, então vou repetir ela aqui só para a gente entender melhor. Eu tenho 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a menos 2. Ok, a regra diz o seguinte, vou colocar para cá. Repete a base, faz o que com os expoentes? Soma-se. Repete a base e soma-se os expoentes. Gente, como aqui ó, os expoentes, que é negativa, que é positiva, que é negativo, como ela está multiplicando, para fazer essa soma eu posso colocar esses valores do jeito que estão aqui, com os sinais que estão. Tá bom? Dessa forma eu estou já resolvendo a soma, ou seja, vai ficar menos 1 mais 4 menos 2. Observem que eu não mudei o sinal, ele está com o mesmo sinal. Então, resolvendo aqui, ó, eu tenho 4 tiro 1, fico com 3. 3 tira 2, fica com apenas 1. Ó, 3 elevado a 1. E 3 elevado a 1, ó, que está na nossa letra C. 3 elevado a 1. Então, essa é a nossa terceira questão. Então, simplificando as potências em uma só base, encontra-se. Então, observem que a gente continua aqui com as propriedades. E nós temos agora uma divisão de potência que tem a mesma base. Eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Então, qual é a regra da potência que tem a mesma base? Vamos dar uma olhada aqui. Observem aqui que é o quociente, a divisão de potência que tem a mesma base. Então, tem uma potência dividida por outra potência. Então, a regra é o seguinte, ó. Repete a base e subtrai os expoentes, tá bom? Então, isso aqui é uma subtração. Ok? Então, vamos fazer isso. Então, a nossa regrinha diz que eu tenho que subtrair porque eles têm a mesma base. Então, eu vou repetir novamente aqui. 2 elevado a menos 5 sobre 2 elevado a menos 2. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Observem que o meu expoente aqui ó, é menos 5. Esse menos aqui é da regra. Repete a base e subtrai os expoentes. E esse outro aqui, ó, ele é menos 2. Então, como tem esse menos da regra e tem o outro menos, para não ficar 2 menos junto, eu vou colocar o outro entre parênteses. Menos 2. Ok. Então, vai ficar 2 elevado a menos 5. Esse menos, com esse menos, eu faço o jogo de sinal. Menos que está fora com menos que está dentro. Menos com menos dá mais 2. Mais 2. Então, logo 2 elevado, eu tenho 5 negativo com 2 positivo. A regra subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto aqui é o 5. Então, significa que aqui fica negativo.
E 5 tira 2 dá 3. Então, logo essa é a nossa resposta. 2 elevado a menos 3. E 2 elevado a menos 3 está aqui na nossa letra B. Essa aí é a nossa quarta questão. Quinta questão. Resolvendo as potências de base 10, temos que valor? Ok, gente. Então, aqui nós temos as propriedades aqui em cima e embaixo. E também nós temos as bases que são 10. Então, vamos por partes. Primeiro, aplicando a propriedade em cima e embaixo, que é a mesma propriedade que a gente já viu, ela está multiplicando produto de potência que tem a mesma base. Então, repete a base e soma seus expoentes. Tá bom? Então, aplicar isso em cima e aplicar embaixo. Então, vamos aqui. Então, nós vamos ter aqui 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado à quinta sobre 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 1. Ok. Então, aqui em cima eu vou repetir a base por causa da nossa regra e somar os expoentes. Quando eu somar, aqui ó, 5 mais menos 3, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então vai ficar 5 tira 3, eu vou ficar com apenas 2. Positivo. Aqui embaixo, da mesma forma, repete a base. Então observem aqui os nossos sinais, 2 positivo e 1 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Eu tenho 2, tiro 1, então eu vou ficar com apenas 1. Ok. Agora nós temos uma divisão de potência que tem a mesma base. 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado a 1. Então, nossa regra diz, repete a base, sua base é 10, e subtrai os expoentes. 2 tira 1, então dá 1. E 10 elevado a 1 dá 10, que nos leva a nossa resposta aqui, a letra A. Então, essa é a nossa quinta questão. Sexta questão. Qual o valor da expressão raiz quadrada de 1225 menos a raiz quadrada de 529? Então, é muito simples. Vocês só precisam tirar a raiz quadrada de 1225 e tirar a raiz quadrada de 529 e subtrair. Então, vamos lá. Então, eu ensinei para vocês um métodozinho bem prático. Então, eu vou usar ele aqui, porque realmente ele é mais prático. Vocês podem resolver tirar a raiz quadrada aqui do jeito que vocês acharem melhor. Então, vamos lá. A forma que eu ensinei para vocês, vocês vão pegar a raiz quadrada. Vamos começar aqui a raiz quadrada de 1225. Da direita para a esquerda, corta 2. Separa 2. Então, encontra-se a raiz aproximada de 12. Como assim a raiz aproximada de 12? Vamos olhar aqui. Ó, eu tenho aqui a raiz quadrada de 9 e a de 16. Observe que a raiz de 12 está entre a raiz de 9 e a 16. Então, eu vou pegar sempre a raiz aproximada antes, nunca depois. Então, a raiz aproximada é o 9 e a raiz de 9 é 3. Então, tira a raiz aproximada do número que fica antes, que é 3. Deste outro lado aqui, eu vou observar o último número. Que número elevado ao quadrado termina em 5? Vamos lá. Que número é elevado ao quadrado? Agora eu vou olhar na parte aqui de ao quadrado. Ó. Que número elevado ao quadrado termina em 5? Ó, então só tem esse aqui, o próprio 5. 5 ao quadrado. Ó. Nenhum outro aqui mais dá 5. Então só pode ser o próprio 5. Então coloca o 5. Então pronto, aqui eu achei 35 para esse primeiro valor aqui, ó. Então raiz quadrada de 1225 é 35. Eu vou colocar aqui 35 menos a raiz quadrada de 529. Vamos encontrar aqui a raiz quadrada
6.529. Da direita para a esquerda eu corto 2, encontro a raiz aproximada de 5. Vamos olhar aqui nessa tabela, ó. Raiz de 0, 1, 4 e 9. Então o 5 está entre o 4 e 9, então a raiz aproximada dele é 4. E a raiz de 4 é 2. Então a raiz aproximada de 5 é a raiz quadrada de 4, que é 2. E o número terminado, gente, aqui, ó, desse outro lado aqui, eu olho o último número. O número que é elevado ao quadrado termina em 9. Fora o 5, nós vamos ter sempre dois números. Então vamos observar quais são esses dois números. Ó, terminado que dá 9. Então aqui eu tenho o 3, ó, terminado dá 9, e tenho o 7, que terminado em 9, ó. Então, ou vai ser o 3 ou vai ser o 7. Então, eu preciso fazer o teste para poder saber que número é esse, tá bom? O teste é muito simples. Eu vou colocar o número... Vou começar primeiro com o 3. Vou colocar o número 3 ao lado do número aqui que eu já tinha encontrado. Por exemplo, ó, o 2 é este aqui, tá bom? Este 2 é esse. O número que eu vou fazer o teste primeiro é o 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, 23 vezes 23. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Baixo 9. 6 com mais 6 dá 12. Vai 1. 529. Exatamente o número que a gente está atrás. Então, o número é 23. Coloca aqui 23. Aí, só subtrair 35 menos 23, tá bom? 35 menos o 23, tenho 5 tiro 3, fica 2, tenho 3 tiro 2, fica 1, então é 12. Então essa subtração é 12 e está aqui na nossa letra B. Sétima questão. Resolvendo as raízes, qual o valor encontrado? Então, da mesma forma que a gente fez a questão 6, a gente vai fazer a 7. A diferença é que a gente agora vai dividir. Ó. A gente vai achar o primeiro valor e achar o segundo valor. Então, a gente vai achar as duas raízes e depois dividir o resultado. Então, começando aqui com a primeira raiz. A primeira raiz é a raiz quadrada de 6.561. Raiz quadrada dividido pela raiz quadrada de 729. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de... Vamos lá, tirando a raiz quadrada de 6.561, vou usar aquele mesmo métodozinho. Da direita para a esquerda, corta dois números. A raiz aproximada de 65, vamos ver aqui. A raiz aproximada de 65 é a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, como não pode ser acima, tem que ser abaixo, então vai ficar 64, que dá 8. Então, coloca aqui 8. Agora a gente vai observar que número elevado ao quadrado termina em 1. O último número é 1. Então, nós temos sempre 2. Então, o primeiro próprio 1 e o 81. Cadê? Ó, 81. Que é o 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. Então, ou vai ser o 9, ou vai ser o 1. Então, vamos começar com 1. Bom, vamos colocar aqui o 1. O teste é feito colocando o número ao lado. Vou colocar aqui, ó, 81 vezes 81. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes 8 dá 64.
Então baixa 1, 8 com 8 são 16, vai 1, 4 com 1 dá 5, 6.561, é justamente o 1, tá bom? Então pronto, achei a primeira. Vamos para o próximo. Então o próximo número é a raiz quadrada de 729. Da direita para a esquerda, a gente corta 2. A raiz aproximada de 7. Dizer que a raiz aproximada de 7. A raiz aproximada de 7, observe que o 7 está entre 4 e 9. Então a raiz aproximada é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Coloca o 2 aqui. Vamos para aqui o lado direito. Número terminado em 9. A gente já viu agora que o número terminado em 9 só pode ser 2. Ou 3, 3 ao quadrado dá 9, ou 7, que 7 ao quadrado dá 49. A gente vai testar o 3, se não for o 3 é o 7, não precisa testar duas vezes. Então vamos testar o 3, colocar ao lado do 2, tá bom? O 3, se não for vai ser o 7. Então vamos lá, 2, 3, 2, 3. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4. Somando isso aqui dá 9, 6 vezes 6 dá 12, vai 1, 4 com 1 dá 5, 529. Não é 529, então vai ser o 7, tá bom? Então dá 21, 81 sobre 27. Agora nós vamos ter que dividir para chegar no nosso resultado, tá bom? Esse está sendo dividido por esse, então esse vai dividir por esse. 21 dividido por 27 dá exatamente 3, porque 3 vezes 27 dá 81. E 3 nos leva à letra A. Essa é a nossa sétima questão. Oitava questão. O valor da raiz quadrada vale raiz quadrada de 53,29. Então, a primeira coisa que deve ser feito é, como aqui dentro é um número decimal, eu tenho que transformar ele numa fração, aí fazer da mesma forma que foi feito na questão 7, tá bom? Então, o que a gente tem que observar é que como ele tem duas casas decimais, significa que esse número foi dividido por 100, tá bom? Então, sabendo dessa informação, a gente vai pegar esse número e dividir ele por 100. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de... Tirando a vírgula daqui, ó, fica 5329. Então fica 5.329. Então 5.329. Como é duas casas decimais, significa que ele foi dividido por 100. Ok. Então, da mesma forma, eu vou tirar a raiz quadrada do número de cima, raiz quadrada de 5.329, e vou tirar a raiz quadrada de 100. Ok. Então, na verdade, a gente vai tirar a raiz quadrada do de cima, porque do de baixo a gente já sabe quanto vale. Então, da direita para a esquerda, vou fazer esse cálculo aqui, a gente coloca só a resposta para cá, vou colocar para cá. Raiz quadrada de 5.329. Da direita para a esquerda eu vou cortar 2. Encontro a raiz quadrada aproximada de 53. A raiz quadrada aproximada de 53, vamos ver aqui, ó, 25, 49 e 63. Observem que o 53 está entre 49 e o 64. Então a raiz aproximada dele é 49, que vale 7. Então a raiz quadrada aproximada deste número, primeiro é 7. O segundo número, eu tenho que observar a finalização dele. Observa aqui que ele termina em 9. Você já viu que vai ser 3 ou vai ser 7? Observe novamente. Para o número terminar em 9,
Ou ele é 3, ou ele é 7, que 7 ao quadrado dá 49. Então vamos testar primeiro o 3. Se não der com o 3, significa que vai ser o 7. Fazendo o teste com o 3, então pego o 7 e coloco o 3, então, vezes os 73. Ok. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 7 dá 21. E vai 2. 7 vezes 7 dá 49. Com 2, 51. Ok, somando tudo. 9, 2, 3, 5. 5.329. É exatamente o número que a gente está atrás. Então, o número que a gente está atrás é o 73. Ok, agora é só fazer essa divisão, tá ok? Pega o valor que a gente encontrou, 73, tá bom? 73, e divide pela raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, e 73 dividido por 10 dá 7,3. Isso que nos leva para a letra B. Nona questão. Quantas diagonais podem ser traçadas em uma praça que tem a forma de um hexágono convexo? O hexágono, ele é uma figura que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para a gente lembrar, as figuras regulares são figuras que têm lados iguais. E o hexágono é uma figura que tem 6 lados iguais. Então a gente pode usar a seguinte fórmula para calcular as diagonais. Diagonal é igual a n, que é o número de lados, vezes n menos 3 sobre 2. Então essa é a nossa formulazinha. Então o nosso n é 6, que são 6 lados. Então vamos fazer nosso n igual a 6. Então logo d é igual a n vezes n menos 3 sobre o 2. Então logo a diagonal vai ser igual a 6 vezes 6 menos 3 sobre 2. Então logo d é igual a 6 dividido por 2 dá 3, que multiplica 6 menos 3 dá 3. Então logo d é igual a 9. Ok, então são 9 diagonais que podem ser traçadas. Então isso vai ser a nossa opção da letra D. Ok, e essa é a nossa nona questão. 10ª questão. Qual o polígono cujo número de diagonais é igual ao dobro do número de lados? Ok, então a gente vai pegar a informação aqui. O número de diagonais é D. Então, D é igual a... O número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Então, ele é igual a 2n, que é o número de lados. Então, no lugar de D, a gente vai substituir por 2n. Então, a nossa fórmula é D, que é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, logo, D é igual a... No lugar de D, a gente vai substituir por 2n. Então, não vamos substituir logo aqui. 2n é igual a n menos 3 sobre 2. Esse 2, ele está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vamos transportar ela aqui para uma outra. Nós vamos ter 4n, que é igual a n vezes n, dá n ao quadrado, menos 3 vezes n, que dá 3n.
Passando tudo para um lado só, então nós vamos ter n ao quadrado menos 3n. 4 ele é positivo, ele passa negativo. 4n, que é igual a 0. Então nós temos n ao quadrado, 4n com 3n negativo, sinais iguais, a gente deve somar e repetir o sinal. Então isso aqui eu vou ficar com menos 7n, que é igual a 0. Tá ok? Então a gente pode resolver esse n ao quadrado menos 7n igual a 0 para a gente encontrar o nosso valor. Então vou ter aqui 4n, n ao quadrado menos 7n, que é igual a 0. N ao quadrado menos 7n igual a 0. Então isso aqui é uma equação do segundo grau, mas a gente pode resolver ela assim: n vezes n menos 7 vezes n. Coloca este n em evidência, porque ele está aqui, também está aqui. Colocando em evidência vai ficar n. O termo que está em evidência a gente corta nos dois termos, então corta ele aqui, corta ele aqui. O que sobra a gente coloca dentro do parênteses, n e menos 7 igual a 0. Então, o número que está fora a gente iguala a 0, então logo n igual a 0. E o número que está dentro também a gente iguala a 0. Então, n menos 7 igual a 0. Então, logo n é igual a 7. 7 ele é positivo, negativo, ele passa positivo. Então, a gente encontrou dois resultados, gente. Um 0 e outro n. Então, nós estamos atrás de classificação através dos lados. Isso aqui significa lados. Então, não existe um polígono de 0 lados. Então, significa que a minha resposta só pode ser o 7. E o polígono que tem 7 lados, ele é chamado de... Vamos aqui para a nossa questão. Pentágono? Não, pentágono tem 5 lados. Hexágono? Hexágono tem 6 lados. Heptágono? Sim, o heptágono tem 7 lados. Então, minha resposta correta é o heptágono. Figura que tem 7 lados. Ok, então essa foi a nossa 10ª questão e a resolução da nossa atividade, no caso da nossa prova.